Oremos pela vida do nosso pastor. Querido Deus, ainda na tua presença aqui como igreja, nós queremos apresentar a vida do pastor Fábio no teu altar. Obrigado pela vida do teu servo, o tanto que o Senhor tem usado ele, meu Pai. Nós cremos que ainda mais o Senhor há de fazer aqui essa noite. Seja através da vida dele, que o Espírito Santo flua através da vida do pastor Fábio essa noite. Que a tua palavra, meu Pai, seja realmente esse refrigério para a nossa alma essa noite. E que ele seja tremendamente usado pelo Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, meu Pai. E que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que será colocado da tua palavra essa noite, meu Pai. Usa a vida do pastor Fábio conforme a tua vontade, Deus. E é no nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma satisfação estar aqui. Desculpa. É uma satisfação estar aqui e dividir um pouquinho com vocês aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Na realidade, essa palavra, esse tema, o Senhor ministrou o meu coração há 2 semanas atrás e eu fiquei com essa palavra no coração. Eu estava lá na minha mãe ainda, quando fui visitá-la, e ali o Senhor ministrou essa palavra no meu coração e ficou forte esse tema dentro de mim. Nós estamos em obras, nós estamos em obras. E aí eu lembrei desse texto registrado pelo apóstolo Paulo, e esse texto bíblico que eu quero abrir com vocês. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 ao 11. Vou fazer a leitura na NVI, que é a Nova Versão Internacional. Na realidade, acredita-se que o apóstolo Paulo não escreveu somente uma carta para essa comunidade que foi fundada por ele. Vou falar daqui a pouquinho. Que foi fundada por ele, pelos seus cooperadores, ali em Filipos. Na realidade, essa cidade também, a cidade de Filipos, foi fundada pelo rei Filipe, filho do grande Herodes Magno, e por isso recebeu esse nome. Normalmente as cidades recebem o nome dos seus fundadores, né? Então, Filipenses, em homenagem ao rei Filipe. E acredita-se, irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas para essa comunidade que ele havia fundado nas suas viagens missionárias. Mas a que compõe o cânon bíblico é essa parte que nós temos em mãos. Isso é maravilhoso, porque ter contato com um documento tão importante, uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso, possivelmente em Roma, aguardando a sua sentença, que nós sabemos muito bem que foi sentença de morte. E essa carta que entrou no cânon bíblico, e eu quero fazer leitura para vocês do verso 1 ao 11. Preste atenção na parte inicial, na introdução da carta, nas expressões que Paulo ele utiliza. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção ou discernimento, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Impressionante. Quando eu leio as cartas prisionais de Paulo, na realidade todas elas, são 13. Eu fico impressionado com as cartas prisionais, porque como Paulo coloca nelas, na realidade, desculpe, em todas as cartas, como Paulo coloca nelas o seu coração. Mas nas cartas prisionais, ele aprofunda ainda mais o tom. E se você for prestar atenção nos 4 capítulos que compõem a carta aos Filipenses, você vai perceber que existe uma linha ou um fio condutor principal dessa carta. Qual é? É a alegria. E isso, irmãos, de certa forma, confronta-nos hoje. Aliás, confronta muito a fé cristã evangélica hoje. Porque Paulo tratava o sofrimento como parte do seu ministério. Hoje nós fazemos o contrário. Nós queremos desvincular, nós queremos dissociar da fé cristã todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas para Paulo era um privilégio, irmãos, estar preso. E ele diz, olha, eu estou preso. Lá na frente, ele vai dizer, olha, eu estou preso por causa de Cristo Jesus. E a prisão dele, nós vamos ver aqui na frente, ela foi muito significativa. E contribuiu muito para o Evangelho. Mas essa carta aos santos que estavam em Filipos, que era uma pequena colônia romana na província da Macedônia, carrega em si palavras de afeto, de alegria, de ânimo. Irmãos, fala a verdade, como nós precisamos dessas palavras no nosso dia a dia, não é? Como tem dias, irmãos, que eu estou lá em casa, aqueles dias difíceis, sabe? De luta, muitas vezes de angústia, de tristeza por algumas situações. Como é importante você receber, e às vezes vem uma mensagem no WhatsApp de encorajamento, uma palavra de alegria, de bom ânimo. Puxa, como isso é importante? Fala a verdade. Não é? Aquele dia que nós estamos para baixo, caído, desanimado, e Deus usa na sua bondade, Ele usa uma pessoa sensível ao Espírito Santo para te dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de alegria. E Paulo faz isso nessa carta. Essa comunidade, irmãos, estava no coração dele. Então nós encontramos palavras de afeto, de ânimo e de encorajamento. Lembrando que a igreja também passava por perseguições. Uma igreja, como eu falei, que nasceu como fruto do árduo e intenso trabalho de Paulo e dos seus cooperadores. Paulo viajou por vários lugares, irmãos. Ele foi um missionário ativo. E dentre essas viagens missionárias que ele fez, ele foi passando e fundando igrejas. E essa igreja de Filipos, quando ele escreve a carta, ele estava preso,
Por isso que ele fala, olha, na carta, eu tô com saudade de vocês, de todos vocês. Eu imagino. E então ele envia essa carta por meio de um homem chamado Epafrodito. Ele dita, alguém escreve, bendita essas pessoas, irmãos, abençoadas essas pessoas. Que, conforme Paulo ditava, foi escrevendo. Louvado seja Deus por essas pessoas. Por isso que nós temos o texto bíblico nas nossas mãos. E ele então escreve, envia essa carta por Epafrodito. E essa carta chega até essa comunidade. É impressionante que Paulo, ele, ao chegar em Filipos, na sua estadia ali, ele passou por perseguições, irmãos. Ele enfrentou forte oposição naquela localidade. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, se você quiser abrir aí, quiser anotar também para verificar depois, nós encontramos registro ali feito por Lucas, da passagem do apóstolo Paulo e do seu cooperador chamado Silas, ali por Filipos. E eles passam por ali e eles são severamente açoitados, eles são presos. Atos 16, e a Bíblia, Lucas, registra que eles foram presos por causa de uma menina escrava, estava escravizada por um espírito de adivinhação. Lembra desse texto? E o texto diz que eles encontraram, aqui em Filipenses, eles procuraram fora da cidade um lugar de oração. Encontraram na beira de um rio um lugar de oração. Foi ali que Lídia possivelmente ouve o evangelho pela boca de Paulo e se converte. Mas o texto diz de Atos que todos os dias, ao se deslocar para esse lugar de oração, essa menina com espírito de adivinhação, ela vinha atrás deles. E ela não vinha atrás deles quietinha, irmãos, ela vinha anunciando, esses homens aqui, eles são servos do Deus Altíssimo. E até que chegou um dia que Paulo se volta para ela. Na realidade, ele se volta para o espírito que estava escravizando ela e diz, olha, em nome de Jesus, sai dela. E o espírito deixa aquela menina que estava sendo escravizada. Lucas registra que ela dava lucro para os seus senhores. Assim como hoje é triste. Infelizmente, as pessoas pagam para ouvir mentiras que saem da boca do próprio Satanás, do próprio diabo. Mas o texto diz que por causa disso, há um alvoroço na cidade, Paulo e Silas são presos. E diz também, irmãos, eu vou passar rapidinho aqui para avançar, mas diz que à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Irmãos, como a postura de Paulo, ela nos ensina hoje. Ele estava preso e o que estava no coração dele era alegria. Olha, eu me alegro no Senhor. Novamente eu digo, alegre-se no Senhor. Ele não só se alegrava, mas como ele encorajava a igreja. Ele transmitia essa alegria para a igreja. E nesse episódio de Atos, preso, acorrentado, o texto diz que eles foram, irmãos, severamente açoitados. Eles apanharam de vara. Olha, eu vou falar, eu tento só imaginar. Você ser açoitado por vara. As costas, a carne corta, sangra. Imagina, irmãos. E o texto diz que aproximadamente por volta da meia-noite, ele e Silas cantavam louvores a Deus. Isso chamou a atenção dos presos. Enfim, a leitura atenta desse início do capítulo 1 nos permite destacar alguns pontos interessantes, significativos. Primeiro, a gratidão de Paulo pela cooperação perseverante daquela igreja. Eles cooperavam tanto na proclamação do evangelho, como no apoio financeiro. Paulo, irmãos, recebeu uma oferta generosa, capítulo 4, versos 10 ao 19. Se você quiser conferir, ele recebe
uma oferta financeira generosa daquela comunidade. E aquela oferta, irmão, supre as necessidades dele. Então era uma igreja cooperadora. Por isso a gratidão de Paulo por esses irmãos. A segunda é a oração dele. Hoje a igreja, algumas linhas oram para ficar rico. Né? Paulo, irmãos, orava para que a igreja crescesse em conhecimento e discernimento. Olha só. Olha, que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e no discernimento. São duas coisas separadas aqui. Conhecimento é uma coisa e discernimento é outra. E duas coisas, irmãos, importantíssimas para o bom desenvolvimento da comunidade. Conhecimento tem a ver com o exercício da razão mesmo, de conhecer as situações, de conhecer as coisas. E discernimento tem a ver com capacidade de separar o certo do errado. A capacidade, irmãos, de encarar as situações, de lidar com as situações de maneira saudável, correta, com critério, com padrão. Olha só o fundamento, o que apoia a oração de Paulo. E ele fala que isso resultaria numa compreensão verdadeira do que de fato é importante. E o resultado disso qual é? Olha aí para o texto. Vocês serão puros, olha só, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça. E a igreja, ela não produz fruto próprio. Aqui fica claro, esse fruto da justiça vem por meio de quem? Vem por meio de Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa existência como igreja, irmãos. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão, a essência da nossa existência humana. Ele é a razão e a essência de tudo que existe. Ele é a essência da justiça. E se há frutos de justiça sendo produzidos pela igreja, esses frutos vêm por meio de Jesus Cristo. Se há algo de bom sendo produzido pela igreja, isso vem de Jesus, irmãos. É Ele. Né? E a terceira apontamento muito significativo que eu destaquei enquanto eu meditava no texto foi que a prisão de Paulo, olha só isso, veja bem, é que a prisão dele estimulou a igreja a anunciar a mensagem de Deus com mais determinação e sem medo. Já pensou, irmãos? Hoje a gente vê alguns relances, alguns episódios de cristãos sendo presos. Parece que isso dá um efeito contrário na igreja. Parece que a gente se acua. Parece que a gente recua. Parece que a gente fica com medo de determinadas situações. Mas o fato é, irmãos, que Paulo afirma que a sua prisão estimulou a igreja a proclamar o evangelho, a mensagem de Deus com mais determinação e sem temor. E eu destaquei aqui, eu abri um parênteses para dizer uma coisa. Observar a postura da igreja nos seus primórdios é uma grande lição para nós. Eu não sei se você já fez esse exercício no seu estudo bíblico. Vale a pena, irmãos. Observar atentamente, não é passar aquele olhar de relance, mas é observar com critérios, atentamente. A postura da igreja no seu início é uma grande lição para a igreja contemporânea. Uma grande lição. Você quer ver só um dos textos que eu lembrei, de outros, lógico que tem, mas que eu destaquei aqui, Atos capítulo 2, versos 42 ao 47. Irmãos, o que eu enxergo ali é que existia, presta atenção no que você vai ouvir agora, e está lá no texto, olha lá para você provar e verificar se é isso mesmo.
é que existia um movimento de ensino muito forte na igreja, nos seus primórdios, no seu início. Existia um movimento de comunhão, de oração muito intenso, muito forte. Hoje a gente ora uma vez na semana, aqui juntos, né? Mas eles oravam todos os dias. E não é, irmãos, porque eles não tinham trabalho, porque eles não tinham nada que fazer na vida, porque eles não tinham outros compromissos. Não é por causa disso, não. Eles eram ocupados, trabalhadores. Mas é que eles valorizavam tanto, irmãos, a comunhão com Deus e um com os outros, que eles oravam todos os dias. Existia também um movimento social, um movimento evangelístico intenso na igreja nos primeiros dias. E com certeza, irmãos, com certeza, nós vemos lá no texto de Atos 2, que isso foi um grande testemunho. Isso foi um testemunho impactante na sociedade. Irmão, você tem noção disso? A igreja, nos seus primórdios, impactou a sociedade na época. A igreja impactou a sociedade da época, queridos, positivamente. Hoje, às vezes, a gente tem impactado mais negativamente do que positivamente. Há um movimento, irmãos, que tem passado pela igreja, não é agora, já faz tempo, e que vem se estendendo e que vem varrendo muitas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo. E eu acredito, irmãos, eu vou falar isso porque eu acredito que esse movimento que tem devastado igrejas, ele tem desgastado, ele tem atingido diretamente esses três movimentos que eu citei aqui. Movimento de ensino, principalmente. Hoje nós não somos uma igreja que estuda a palavra. Quando eu digo nós, igrejas, eu estou dizendo a igreja no seu contexto geral. Hoje nós não somos mais uma igreja, irmãos, intensa no ensino, na busca, no mergulho por conhecimento da palavra. E quando nós comprometemos a base fundamental, pode ter certeza, irmão, isso vai dar problema. E é o que tem acontecido. Há um comprometimento nessa estrutura de ensino na igreja. Há um comprometimento na comunhão. Há um déficit, um comprometimento no movimento da oração. E na realidade, irmãos, são três pilares essenciais que a igreja nos seus primórdios valorizou intensamente. É por isso que o movimento na igreja, irmãos, de Atos 2, da igreja cristã no seu início, foi um movimento poderoso. Foi um movimento que gerou um impacto, um testemunho impactante, mudou a sociedade da época. As pessoas, elas viam a igreja, hoje a palavra igreja se tornou algo vulgar. Se tornou algo corriqueiro e sem valor muitas vezes. Mas a igreja, irmãos, era vista pelos olhos da sociedade com muito bons olhos. E qual era a base, o pilar, os três principais movimentos da igreja primitiva? Ensino, comunhão e oração. Nós temos falado aqui ao longo de algumas ocasiões, eu tenho inclusive até enfatizado que a fé cristã não é uma maratona de 100 metros. A fé cristã, ela antes é uma maratona intensa e dinâmica que dura toda a nossa vida nesse mundo, toda a nossa existência, até o dia que Deus nos recolher daqui.
E durante o desenvolvimento dessa maratona, irmãos, nós nos deparamos com muitos obstáculos, com muitos desafios. E que com certeza exigirão de mim, de você e de nós uma postura firme. Uma postura perseverante. A Bíblia carrega em si uma ilustração, que é a ilustração do atleta numa competição. E essa ilustração, irmãos, é utilizada pelo apóstolo Paulo. E quando Paulo ele utiliza essa figura do atleta numa competição, ele está utilizando para enfatizar a seriedade e a disciplina que a igreja precisa desenvolver quando o assunto é salvação eterna, quando o assunto é discipulado, quando o assunto é vida cristã. Ainda nessa carta, abre comigo Filipenses 2, está aberto aí, né? Vai só mais um pouquinho para frente. Ainda aqui na carta aos Filipenses, Paulo registra uma exortação profunda relacionada à salvação. Olha lá, Filipenses 2, 12 ao 16. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram. Que comunidade exemplar, hein? Olha, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Olha só, o que ele fala, o que ele cita aqui no capítulo 1, ele repete aqui. O padrão, para que sejam o quê? Puros, venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Olha só. Retendo firmemente, grifa isso aqui na sua Bíblia, grifa e estuda, depois não esquece nunca mais. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Olha só, que palavra. Né? Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo ele elabora uma bela defesa sobre os direitos e os deveres como apóstolo. E depois disso ele chama a atenção da igreja ao levantar uma questão interessante, muito importante. Olha lá, 1 Coríntios 9, verso 24. Vocês não sabem, ele vai trabalhar a figura do atleta. Olha lá, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E então ele orienta como nós precisamos correr, irmãos, para alcançar esse prêmio. Olha para a pessoa que está do seu lado, ajuda ela, está meio friozinho, ajuda ela a não cochilar na hora da mensagem e fala assim para ela: meu irmão, minha irmã, como você deve correr para alcançar o prêmio? Como é que você tem corrido para alcançar o prêmio, hein, dona Lígia? Como é que eu tenho corrido essa maratona, que não é maratona de 100 metros rasos, é uma maratona de uma vida inteira? Se a gente não correr direito, a gente cansa no meio do caminho. Se a gente não vencer os obstáculos, a gente pode tropeçar, cair, machucar a perna, às vezes até querer desistir no meio da maratona. Alguns, infelizmente, irmãos, é triste dizer, mas abandonam a maratona no início. Alguns abandonam no meio. Eu vou falar a verdade para vocês, hein?
É triste de todo jeito. Abandonar no início, no meio, ou quase no fim, é triste de todo jeito. Mas como nós temos corrido? Paulo fala, olha, corram de maneira que alcancem o prêmio. Olha lá o verso 26 e 27 de 1 Coríntios 9. Nós precisamos correr, irmãos, com objetivo e disciplina. Olha de novo para a pessoa que está do seu lado e fala assim, corra com objetivo e com disciplina. Sabe por quê, irmão? Sem objetivo e disciplina, a gente não sai do lugar. Sem objetivo e disciplina, a gente não chega em lugar algum. Esse é um princípio que não é válido só para a nossa corrida de fé, mas é válido e engloba e pode ser real e inserido em toda a nossa vida. Se eu quero estudar e me formar, ser um ótimo universitário e me formar, se eu não tiver objetivo, irmão, se eu não buscar esse objetivo com esforço, com dedicação, se eu não for disciplinado, eu não chego lá. Se eu quiser casar, construir uma casa, adquirir uma certa estabilidade financeira, se eu não me esforçar, se eu não for disciplinado, não tiver um objetivo, irmãos, dificilmente eu alcançarei esse sonho. E é interessante que quando Paulo fala disso, se você for olhar, não vou entrar aqui em detalhes por causa do tempo, que pena, mas se você for olhar lá no texto de 1 Coríntios 9, você vê que ele faz uma comparação ali. Ele fala, olha, esses atletas gregos que correm, que competem nos estádios, eles são disciplinados ao extremo. Eles são rigorosos no treinamento para ganhar o quê, irmãos? Uma coroa de louro que bota na cabeça, dali a pouco já está tudo seco, caindo uns pedaços. E Paulo fala, mas nós corremos por uma coroa gloriosa. Nós estamos em busca, irmãos, irmãs, preste atenção nisso, numa coroa eterna. É por isso que ele dá ênfase em que nós devemos correr com objetivo, com disciplina. Nenhum atleta, irmãos, que deseja ganhar o tão sonhado e esperado prêmio, menospreza a disciplina. Porém, a disciplina, ela confronta a nossa própria natureza, irmãos, como acomodada. É por isso que para orar com intensidade, é por isso que para ler, estudar a Bíblia com profundidade, é difícil, irmãos, não é algo natural, não é algo que nós sentimos assim naturalmente, ai que prazer, ai que eu quero ler a Bíblia o dia inteiro, o domingo inteiro, não, é algo difícil. Exige de nós disciplina, exige de nós empenho, exige de nós renúncia de algumas coisas. Afinal, nós queremos ou não queremos cruzar a linha de chegada? Amém? Afinal, nós queremos ou não queremos, irmãos, completar a maratona? Quem aqui quer parar no meio do caminho? Levanta a mão. Eu é que não quero. Afinal, nós queremos continuar combatendo o bom combate, perseguindo esse objetivo ou não queremos? Afinal, nós queremos guardar a fé e obter a coroa que dura para sempre ou não queremos? Olha o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Coroa da justiça, abre lá, que nós receberemos das mãos do próprio Senhor Jesus, o justo juiz. Esse texto é demais, olha lá, 2 Timóteo 4, 7 e 8.
Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora, depois de terminar a corrida, presta atenção no texto. Agora, ou só depois de completar a maratona, está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A todos, irmãos, aqueles que com objetivo, disciplina, santidade, consagração, compromisso, obediência, cruzarem a linha de chegada. Volta para o texto de Filipenses, por favor. Quando nós observamos novamente esse texto, o apóstolo Paulo ele faz ali uma afirmação legítima e digna de confiança. Olha lá o verso 6, Filipenses 1:6. Eu estou convicto. Eu tenho certeza, é o que ele está escrevendo, eu tenho certeza de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em quê? Nós estamos em obras, irmãos e irmãs. Deus ainda não terminou contigo. Deus ainda não terminou comigo. Deus ainda não terminou conosco. Nós estamos em obras. E essa afirmação, ela contém duas realidades, assim, essenciais, duas realidades tremendas. Tremendas. Primeira, o nosso supremo mestre de obras, quem é? É Deus. Aquele que começou boa obra, ele vai completar. Deus não deixa nada pela metade, irmãos. Eu procuro não deixar. Às vezes escapa, irmãos, uma coisa ou outra. Sou ser humano também, nós somos. Às vezes deixamos as coisas pela metade. E às vezes, irmãos, coisas importantes que regem a nossa vida, nós deixamos pelo meio. Mas Deus, nunca esqueça isso, Ele nunca deixa nada pela metade. Ele completa todos os seus propósitos. Todos os seus propósitos. E ele, Paulo, está afirmando: começou boa obra em você, ele vai completar. Aleluia. Segunda realidade, a partir dessa afirmação paulina, essa boa obra ainda não foi concluída. Tem prazo estabelecido. Não sei se você já viu as obras que a gente vai fazer em casa, alguma construção, né? Tem, pelo menos num planejamento bem feito, tem um período de início, meio e fim. Às vezes passa um pouco do período estipulado, mas o que importa é concluir. Mas o que Paulo está afirmando, irmãos, é que essa obra ela tem prazo estabelecido para ser concluída. Qual é esse prazo? Olha aí para o texto. Até o dia de quem? Até o dia de Cristo. Até o retorno do nosso Senhor e Jesus Cristo, nós continuaremos em obras. Deus continua trabalhando na minha vida. Deus continua trabalhando na sua vida. E Deus, irmãos, Ele não só não deixa nada pela metade, como tudo que Ele faz é perfeito, é completo.
E quando nós associamos essa obra dele ao seu principal propósito em relação a nós, puxa, aí sim nós temos mais certeza disso. Porque o propósito eterno de Deus é que nós sejamos semelhantes a quem? A Jesus. Ele está nos conformando à semelhança do seu Filho amado. Amém? Então tem prazo estabelecido para concluir essa obra. E essa obra ela se estende até o dia de Cristo Jesus. Queridos, como cristãos comprometidos, maduros, nós precisamos caminhar conscientes de que Deus continua trabalhando em nós. Conscientes que essa maratona que eu falei aqui, onde nós estamos inseridos, ela inclui início, meio e fim. Conscientes, grava isso que você vai ouvir agora, conscientes que entre a nossa justificação e a nossa glorificação final tem um processo, irmãos, fundamental, chamado santificação. Deus está nos santificando. E sabe qual é o instrumento que ele usa para nos santificar? É a palavra dele. É por isso, irmãos, que o nosso relacionamento com as Sagradas Escrituras necessita ser um relacionamento profundo. Porque é um instrumento que Deus usa por meio do seu Espírito Santo para santificar a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, caminhar conscientes, na certeza de que nós estamos sendo transformados gradualmente pela ação do Espírito Santo em nós, mediante a palavra de Deus. João 15:3. Jesus diz para os discípulos: olha, vocês já estão limpos por meio da minha palavra. É a palavra, irmãos, um instrumento que Deus usa para nos limpar. É a palavra, um instrumento verdadeiro e puro e adequado que Deus usa para transformar o nosso caráter, para moldar o nosso caráter, para limpar toda a imundícia do pecado, toda a sujeira imoral que ainda existe na nossa vida. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, até estarmos completamente conformados à imagem do Filho de Deus. 3 textos eu gostaria de ler com vocês. Romanos 8:29, o apóstolo Paulo de novo trazendo essa realidade maravilhosa. Na verdade, o capítulo 8 de Romanos é impressionante, irmãos. Mas eu vou ler só o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o 30. E aos que predestinou também chamou. Aos que chamou também justificou. E aos que justificou também glorificou. Olha só, 2 Coríntios, Paulo de novo. Eita, Paulo de novo. Olha lá, 2 Coríntios 3:18. Olha o que ele escreve. Olha a realidade, irmãos. Olha a realidade. E todos nós, que com a face descoberta, na realidade ele está fazendo alusão aqui, ele está trazendo, se você for olhar o capítulo 3 inteiro, o episódio de Êxodo 34. Não dá tempo, que pena para entrar aqui, mas ele está aludindo a Êxodo, provavelmente a Êxodo 34, com certeza. Quando Moisés depois lembra de quebrar as primeiras tábuas escritas, os 10 mandamentos, Deus chama ele para uma conversa no Monte Sinai, e Deus fala, ó, sobe com novas placas, porque as primeiras você quebrou, e Moisés quebra por causa do episódio da idolatria do bezerro de ouro, lembra?
E quando ele desce do monte, irmãos, o rosto dele estava resplandecente. Paulo possivelmente, com certeza está fazendo alusão a esse momento, a esse episódio. E olha o que ele diz no 18: todos nós, diferentemente de Moisés, que cobria a face quando a glória desvanecia, olha só, diferentemente disso, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo, olha lá, o verbo está no quê? Está no futuro. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados. E olha o outro texto, 1 João 3:2, agora o apóstolo João, um texto também impressionante. 1 João 3:2, e eu vou caminhando para o encerramento da mensagem. Vamos ler o 1 também. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou quando ele se revelar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que texto. Quando Jesus se manifestar naquele grande dia, é isso que o apóstolo João está dizendo. Quando Jesus se manifestar naquele grande dia, nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. E eu quero encerrar, irmãos, abordando uma lição prática vivenciada. Agora eu vou fazer um tour pelo Antigo Testamento, fazer uma menção do Antigo Testamento, porque tem uma lição prática que o profeta Jeremias, ele vivenciou. E essa lição, eu acredito que ela mantém uma conexão harmoniosa com esse tema da nossa reflexão. Jeremias capítulo 18, abre lá. Nós sabemos que esse texto, também por causa do tempo, não dá para entrar em detalhes. Então eu quero ser sucinto, mas nós sabemos, irmãos, que esse texto, incluindo todo o seu contexto histórico, diz respeito ao julgamento de Deus contra a nação de Judá e contra a nação de Jerusalém. Por que esse julgamento de Deus aconteceria como aconteceu com essa nação? Porque o povo, irmãos, havia se distanciado do Senhor. E quando nós nos distanciamos de Deus, acho que eu falei isso essa semana para uma pessoa, né? Quando nós nos distanciamos de Deus, irmãos, o resultado é uma tragédia total. E o povo havia se distanciado do Senhor, havia quebrado a sua aliança com Deus, eles haviam abandonado o Senhor, cometendo o grave pecado da idolatria. Porém, o próprio Deus emite a sua ordem para Jeremias. Deus diz: Jeremias, desce a casa do oleiro. E quando Jeremias, olha aí para o texto, Jeremias 18, quando Jeremias chega lá, o que ele vê? O que ele viu? O oleiro trabalhando com a roda. A roda, irmãos, é um instrumento muito interessante. Muito interessante. Eu fico... eu admiro, sou um admirador dessas pessoas que trabalham com barro, com argila. O oleiro, eu sou um admirador desse trabalho. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando com a roda. A roda é um instrumento à base de madeira ou de ferro, movimentado pela força das pernas.
E conforme ele movimenta a força com as pernas, ele vai moldando com a mão o barro e vai dando forma ao barro. E faz vários instrumentos, sendo o principal o vaso. O vaso de barro que ele estava formando estava pronto? No formato desejável? Olha lá o verso 4. Não. O vaso fez o quê? Estragou nas mãos do oleiro. E qual foi a atitude do oleiro? Juntou tudo e jogou no lixo? Olha lá o texto. Não, ele modelou outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então, irmãos, tem ali no texto uma afirmação que Deus faz a partir de uma própria pergunta. Isso é uma grande realidade para nós hoje. Olha o verso 5. Primeira pergunta. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Agora a resposta. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Irmãos, nós somos barro nas mãos do nosso grande oleiro. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, até nos deixar prontos, puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo Jesus. Sabe, irmãos, quando eu penso no dia de Cristo, eu penso que esse dia de Cristo, ele vai ser para a sua igreja. É isso que eu olho das Escrituras, quando eu me deparo com essa expressão, o dia de Cristo. É aquele grande dia onde o noivo vai se encontrar com a sua noiva. E o que o noivo espera encontrar na sua noiva? Eu tenho certeza, irmãos, Deus não espera encontrar uma noiva maltrapilha, esfarrapada e suja, imunda. Não. Mas Deus espera encontrar uma noiva pura, irrepreensível. Como Paulo escreve, se eu não me engano, em Efésios, que nós precisamos ser irrepreensíveis em santidade. E para que, irmãos? Essa é uma pergunta importante. Por que essa pureza? Por que essa conduta irrepreensível? Porque o noivo, o Senhor Jesus Cristo, volta para nos buscar naquele grande dia. Nenhum noivo, irmão, se for pegar essa ilustração do noivo e da noiva de um grande casamento, aplicar isso na realidade humana, nenhum noivo espera encontrar uma noiva suja, descabelada, maltrapilha, nenhum. Você foi assim pro seu casamento, Ayrton? Eu também não. Você foi assim, Douglas, pro seu casamento? Pensando, né, já de longe, antes de chegar, vou chegar lá, vixe, a Aline vai estar tudo descabelada, desarrumada. Você foi assim? Foi esse seu pensamento? E eu então? É lógico que não, irmãos. Eu fui babando. Eu fui pensando. Eu fui né, criando na minha mente aquela imagem da Patrícia com aquele vestidão branco, longo, limpo, bem maquiadinha, perfumada. Deus volta, irmãos, para buscar uma noiva assim. Uma noiva pura, irmãos, limpa, qualificada para receber esse noivo. Vou repetir, desculpa ser muito enfático. Deus está modelando o nosso caráter. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando na sua igreja. Deus, irmãos e irmãs queridos, é o nosso supremo e incomparável oleiro. Não tem oleiro melhor do que ele. Não existe.
E uma das grandes qualidades do oleiro, sabe o que que é, irmãos? É que quando ele está moldando, o vaso estraga, ele não joga fora. Ele aproveita desculpe, e remodela novamente. Às vezes, irmãos, em alguns episódios da minha vida, difíceis que eu já enfrentei e ainda enfrento, eu fico pensando, irmão, se Deus não fosse esse oleiro misericordioso, eu já com certeza eu não estaria aqui. Com certeza nós não estaríamos aqui, mas o fato é que ele é supremo, ele é incomparável. E como supremo e incomparável, irmãos, ele determinou um padrão, ele estabeleceu um padrão para nos quebrar, para nos remodelar. E esse padrão tá, sabe aonde? Na palavra dele. Irmãos, é essa palavra viva e poderosa, mais cortante do que uma espada de 2 cortes, que Deus vai usando dia a dia, dia a dia, dia a dia, para modelar o nosso caráter. Se você perguntar, pastor, e aí, como é que está a sua vida? Deus está modelando, tá, mas olha, ainda tem muita coisa, irmãos, para Deus modelar em mim. Muita coisa para Deus modelar na igreja. A não ser que ele queira fazer como ele fez com Enoque, né? Arrebata, leva embora para o céu logo. Mas nós estamos em obras. Deus está tratando comigo e com você. Amém? Acho que uma grande questão é, nós estamos dispostos, irmãos, a ser modelados por esse grande oleiro? Deus usa a palavra dele. Eu quero fechar com esse texto. Abre comigo, 2 Timóteo, Paulo de novo, escrevendo para o seu discípulo na fé, para o seu irmão, cooperador fiel. Pensa, irmãos, num cooperador fiel, foi Timóteo. Filho de uma judia convertida, de um pai grego. Pensa num jovem fiel, irmãos. Timóteo é o sonho, irmãos, de todo pastor. Timóteo é o sonho de todo líder de igreja. Sabe aquele jovenzinho fiel, pronto para o que der e vier. E Paulo, ele escrevendo para Timóteo, olha o que ele afirma, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus. Ela é esse instrumento que Deus usa para nos limpar, irmãos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção. Olha só, para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados. Grife essa palavra de rosa choque, de verde limão, de caneta vermelha na sua, circula ela na sua Bíblia bem grande, para que sejamos plenamente preparados para toda boa obra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche os seus olhos. Eu sei, irmãos, que numa noite, hoje não tão frio, não tão fria, desculpa, mas numa noite fresca como está hoje, agradável, eu sei que é gostoso vir para a igreja e ouvir uma boa pregação cristã, uma boa pregação bíblico-cristã, eu sei.
Mas eu também sei, irmãos, que todas as vezes que nós ouvimos, que nós temos contato com a palavra de Deus, nós temos a responsabilidade de responder. Essa tarde, enquanto eu estudava, enquanto eu meditava nesse texto, uma das coisas que eu coloquei para Deus é que eu não quero, eu disse, Senhor, em oração, eu disse, Senhor, eu não quero ser um barro enrijecido. Sabe aquele barro duro que depois de seca, só quebrando para fazer de novo? Eu não quero, irmãos. Eu disse, Senhor, eu quero ser um barro flexível nas tuas mãos. Molda o meu caráter, muda a minha vida, transforma o meu ser, vai me quebrando, vai me transformando, vai me modelando segundo a sua vontade. Eu disse para Deus, irmãos, que eu quero ser flexível para o agir dele na minha vida. Que tal fazer desse momento uma oração? Se volte para Deus agora. Você não está aqui por acaso. Eu preciso te dizer isso. Você não veio hoje por acaso. Talvez a nossa carne, com certeza, preferiria ficar debaixo da coberta, assistindo um bom filme, tomando um bom chá, comendo uma pipoca, quem sabe, não sei. Mas nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Nós não passamos aqui e estamos aqui porque não tínhamos outra coisa para fazer. O Espírito Santo te trouxe essa noite. E Ele já falou contigo por meio da revelação das Escrituras. Agora o que nós precisamos, irmãos e irmãs, é nos posicionarmos diante da palavra de Deus. É olhar para dentro de nós mesmos e muito mais do que isso, permitir ao Espírito Santo olhar para dentro de nós, permitir ao Espírito Santo passar um raio-x celestial. Olhar para nós e não só detectar pontos de deficiência, mais do que isso, permitir que Deus nos modele. Ter a consciência de que nós não passamos de barro, mas nós somos um barro, irmãos, nas mãos de um oleiro especialista. Mas nós somos um barro nas mãos de um oleiro supremo, cuja a vontade é boa, é perfeita, é agradável, cuja vontade é nos moldar, e se precisar, Deus vai nos quebrar. Isso, eu sei que isso não é agradável, não é confortável, mas se precisar, Deus vai nos quebrar, irmãos, e nos remodelar, e nos remodelar, e nos remodelar, até ficarmos em conformidade com a sua vontade. Ore ao Senhor. Pai, obrigado por tua palavra. Palavra que numa noite fria esquenta o nosso coração, esquenta a nossa alma e nos conduz a uma reflexão séria, responsável, e nos conduz a uma reflexão, uma postura responsável e firme e autêntica diante do Senhor. Nós não podemos esconder nada de Ti, ó Deus. Nós podemos esconder das pessoas, porque elas não têm a capacidade de olhar para dentro de nós, mas o Senhor é aquele que enxerga dentro de nós. Nós até podemos esconder atitudes, ações negativas das pessoas, mas nós não podemos ocultar isso do Senhor. Tu és aquele que nos conhece. Que sabe das nossas limitações,
sabe, de áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. Senhor, ajuda-nos. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Que eu e os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui essa noite, aqueles que possivelmente depois ouvirão a mensagem, acompanharão a mensagem, queremos ser um barro flexível, queremos nos manter nessa postura, nessa posição de um barro flexível que vai sendo moldado, remodelado, até que estejamos prontos. Até o dia de Cristo há um longo trabalho, longo processo do Senhor em nós. E o que de fato eu quero, Senhor, o que de fato eu almejo, o que de fato eu desejo e espero, é que o Senhor termine, complete essa obra que o Senhor começou em mim, complete essa obra que o Senhor começou, a boa obra que o Senhor começou em nós, em cada um de nós, até o dia de Cristo. E naquele grande dia, nós possamos escutar o soar da trombeta, e dizer: estamos prontos. Estamos prontos. A obra foi concluída. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Bendita e maravilhosa presença. Bendita e incomparável presença. Obrigado por tua palavra que nos encoraja, que nos instrui, que nos ensina, que nos confronta. Louvado seja o teu nome. Com gratidão eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar, põe a mão assim no seu coração, receba a bênção do Senhor. Tenha uma semana iluminada pela presença do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Que o amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão, a graça, a consolação e o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas autênticas de Jesus Cristo nesse mundo, seja sobre a sua vida, meu amado irmão, seja sobre a sua vida, minha amada irmã, e seja sobre a vida de todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se despede da pessoa ao seu lado.